Bom dia, internauta que nos acompanha pelas páginas do Facebook do PT na Câmara e também pela página do Facebook do nosso convidado de hoje, o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo. O deputado Rui Falcão já esteve conosco aqui há umas 2 semanas e está retornando ao programa Ponto a Ponto para conversar com você, companheiro, companheira que está nos assistindo agora, sobre um tema especialmente relevante nesse momento, que é a proposta de emenda à Constituição que mexe com a reforma da Previdência, com a sua aposentadoria, com a aposentadoria de todos os brasileiros. Bom dia, deputado Rui Falcão, bem-vindo. Bom dia, bom estar com você aqui de novo, bom dia, internauta. Esse é um programa que eu gosto muito, porque, primeiro, você é um ótimo entrevistador. Muito obrigado, deputado. Segundo, porque a gente tem tempo para dialogar e agora para interagir também com os internautas. Então, sempre que você quiser, nesse horário de preferência, estou aqui à disposição. Que bom, nós ficamos felizes porque logo pela manhã a gente já começa com o programa Ponto a Ponto, cedo. Todos nós estávamos conversando aqui antes com o deputado, gostamos de acordar cedo, como boa parte do internauta que amanhece, já vai para o trabalho, vai para a escola, enfim, fazer as suas atividades. E nós precisamos conversar temas sérios e relevantes, como esse da reforma da Previdência. Ontem o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui no Congresso e foi curioso, deputado Rui Falcão, porque eu fui logo cedo acompanhar o líder Paulo Pimenta, inclusive não deixaram nós acessar o Salão Verde, e a impressão que eu tive é que o Bolsonaro entrou, assim, parece que escondido, com medo, fugindo da imprensa. Parece assim, estou cometendo um pecado e um crime, que é entregar esse projeto da reforma da Previdência. Eu tive essa sensação, deputado Rui. Eu acho que ele estava fugindo, primeiro porque esse projeto é uma maldade, é de uma crueldade extraordinária. Segundo, porque a sucessão de denúncias que o envolve a família, envolve o governo, e a saída, até agora não totalmente explicada, do ministro-chefe da Casa Civil, do secretário-geral, Bebiano, deve deixá-lo muito inquieto, questão da família, dos filhos. Mas você falava de acordar cedo, né? Tem gente que acorda muito mais cedo que nós, que são os trabalhadores rurais. Verdade. E esses serão um dos principais atingidos pela emenda constitucional número 6, que praticamente detona todos os temas de seguridade social no país. Porque você sabe, o Brasil não tem apenas um sistema de previdência. Desde a Constituição de 88, nós criamos um sistema integrado chamado de Seguridade Social, que reúne a saúde, a assistência social e a previdência. Antes desse sistema, mais de metade dos trabalhadores brasileiros, quando se aposentava, ganhava menos de um salário mínimo. Essa era a realidade. A partir da Constituição de 88, a saúde passa a ser um direito de todos, um sistema universal, o SUS. A assistência social para quem necessita de algum tipo de ajuda e a previdência com contribuição obrigatória e filiação obrigatória também. A partir de agora, eles desconstitucionalizam a Previdência e separam o sistema. E você vê que nós temos esse sistema integrado, 3 tipos de orçamento hoje. Sim. O orçamento da União, o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Isso agora vai ser fatiado. E por quê? Porque eles querem reduzir ao máximo as despesas para sintonizar com a chamada emenda 95, Sim, do teto de gastos, que até 2036 você não poderá gastar mais do que arrecada. Então, isso vai na linha de cancelamento de direitos, já iniciado com o golpe, com o governo Temer. Aliás, a equipe que promove essa reforma agora é a mesma, praticamente a mesma do governo Temer. Do governo Temer, né? Vai na linha da reforma trabalhista, que retirou uma série de direitos também, e agora a emenda 871, a medida provisória 871, que pode retirar benefícios considerados irregulares por eles, sem direito de defesa. Então, são pacotes de cancelamento de direitos,
no qual se inscreve aí a questão da reforma da Previdência. Veja, reforma no dicionário é uma coisa que aperfeiçoa, que melhora. Nesse caso é uma deforma. Uma deforma, né? É reformar para excluir, não é reformar para melhorar. Então esse é o contexto geral dessa reforma. E o que ela faz? O discurso é o seguinte: todos agora, os ricos vão pagar igual aos pobres. Não é verdade. Primeiro, todos vão pagar mais. Isso é verdade. Sim. Mas também é verdade que todos vão ganhar menos. Sim. E principalmente os que mais precisam, que são os trabalhadores rurais, as mulheres e as viúvas, ou aqueles que dependem Sim. de pensão, os filhos Pensionistas, menores, né? e assim por diante. Então é uma lógica cruel, uma lógica de cancelamento de direitos. São vários artigos inconstitucionais, inclusive aquele que permite que alguém receba menos do que o salário mínimo. Então esse é o geral da reforma, né? Quem são os mais atingidos? Os pobres, os trabalhadores precarizados, os trabalhadores rurais e os idosos. Com relação aos idosos, é de uma crueldade maior que todas. Por quê? À medida em que a pessoa vai ficando mais velha, primeiro, as condições de trabalho vão diminuindo. Segundo, a empregabilidade. Sim. É muito difícil hoje, independente da reforma da Previdência, alguém com mais de 50 anos, quando é demitido, se recolocar. Nós temos hoje 13 milhões de desempregados, 4 milhões e meio de desalentados, ou seja, aqueles que deixaram de procurar trabalho, e os trabalhadores precarizados. Além do que, há uma retração econômica. Você vê agora o exemplo da Ford, que fechou sua unidade de São Bernardo, né? Com mais de 2 mil desempregados. Diretos, né, deputado? Sem contar a reação em cadeia, né? Cadeia, né? Os autopeças, os prestadores de serviço. E a GM, que ameaçou sair, e para não sair, os trabalhadores tiveram que fazer uma série de concessão de direitos. O piso salarial, que era de 2.300, se reduziu para 1.600, concordar em acabar com a estabilidade do emprego e assim por diante. Então, esse é o contexto geral da reforma da Previdência, né? Você acaba com o sistema exclusivo de aposentadoria por idade, tem agora também Sim. a contribuição Contribuição também, mínima, né? aumenta de 15 para 20 anos. E para que você receba aposentadoria integral, na verdade a contribuição tem que ser de 40 anos. 40 anos no mínimo para aposentadoria integral, com 100%. Né? Nós estamos ao vivo pelas páginas do Facebook do PT na Câmara e também pela página do Facebook do deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo. Esse tema da reforma da Previdência, da Previdência, mexe diretamente com com a nossa aposentadoria. Então é importante que você compartilhe esta publicação agora na página do Facebook do deputado Rui, do PT na Câmara, e convide seus amigos. Nós vamos fazer vários debates, deputado, daqui para frente. Ontem produzimos diversas matérias no site ptnacamara.org.br. Lá tem ponto a ponto da reforma, para que você tenha informação e possa dialogar com o seu amigo, com o seu vizinho, seu colega de trabalho, com o seu familiar, para que possamos, né, deputado, fazer um movimento grande para impedir essa reforma. Mas, deputado, a Cidinha Leite aqui está mandando uma contribuição. Obrigado, Cidinha, desejar pela sua participação. Idosos em situação de miséria só receberão o salário mínimo aos 70 anos. Na regra anterior, o pagamento já era possível aos 65 anos. O senhor comentou, né, dessa maldade. É o chamado benefício de prestação continuada. Eles retiram essa terminologia da Constituição, inclusive. Sim. E o que acontece? Como é o sistema atual? Quem tem uma renda de 1/4 do salário mínimo passa a ter direito a um salário mínimo, comprovando essa condição de miserabilidade a partir de 65 anos. Eles fazem o seguinte agora: quem não tem condição de se aposentar ou está em condições de miséria, aos 60 anos passa a ter direito a uma renda de
R$ 400. R$ 400. R$ 400, que é menos da metade do salário mínimo atual. Aos 65 anos, se ele não tem condições de se aposentar pela idade mínima de contribuição, com a contribuição também, ele continua a receber os R$ 400. E ao completar 70 anos, se ele durar até lá, né, 70 anos. 70 anos, ele terá direito a um salário mínimo. Então, note bem, amplie em 5 anos Sim. para ter direito ao BPC e até essa idade uma renda de R$ 400. O que acontece além da crueldade com essas pessoas idosas, sem condições de trabalhar? Boa parte da arrecadação e da vida econômica dos pequenos municípios advém do Bolsa Família, das aposentadorias e pensões e do benefício por prestação continuada. Sim, sim. Ora, isso vai liquidar também com a economia dos municípios, Sim. vai ampliar o desemprego, vai complicar a situação das prefeituras municipais. Então, essa é uma medida também consequente dessa redução de um direito dos idosos e daqueles que não têm condições de arrumar um emprego, de trabalhar, ou que são incapazes fisicamente também. Uma outra coisa que eu queria notar aqui são os professores e professoras. Serão duramente atingidos pela mudança do sistema, passam a ter contribuir por mais tempo e a idade de aposentadoria aumenta para 60 anos, né? para homens e mulheres. Ora, pelo sistema geral, homens se aposentam com 65 e as mulheres com 62. Então, por que no caso dos professores a idade é a mesma? Sim. Se desconsidera a jornada dupla de que as mulheres são vítimas, Isso. se desconsidera, inclusive, que boa parte dos professores de educação básica, mais de 2 milhões de professores e professoras, 81% são mulheres. 81%. 81% são mulheres. E olha, eles nunca devem ter entrado numa sala de aula. Você sabe que, inclusive, com o tempo de trabalho, até os dedos dos professores e professoras são afetados pelo giz, hoje a violência nas salas de aula, desrespeito. Sim. Enfim, é também um ataque direto àquilo que a gente considera a base fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, que é a educação, né? O trabalho dos educadores e assim por diante. No caso dos rurais também, não há distinção de idade para homens e mulheres. Sim. Então não tem lógica. É também quem nunca viu o que é uma enxada. Acordar às 5 da manhã, né? Cabo Seco do Guatambu ali, Isso. acordar às 5 da manhã. Tirar leite no inverno, no frio, no gelo, né, deputado? Então aí também, na prática, você vai acabar com as aposentadorias rurais. E aí, mais uma vez também, primeiro, afetando. Hoje, a agricultura familiar, por exemplo, ela é responsável por mais de 70% daquilo que a gente come. Sim. Segundo, o tempo de contribuição, eles nunca vão conseguir comprovar. E acresce ainda que é um trabalho pesado, duro. Sim. Então, não há por que ter toda essa... E aumenta, né, deputado, o valor da contribuição do agricultor familiar, ele aumenta, né? Sim. Aumenta consideravelmente, que era 1,2%, né, sobre a produção anual, e hoje... Se não há produção para o safrista, Isso. ele pode complementar isso no ano, até o primeiro semestre do ano seguinte, complementar, ele tem que pagar o ano que está tendo a safra, e complementar se não teve produção no ano anterior. Vocês estão vendo, companheiros e companheiras que nos assistem pelas páginas do Facebook do PT na Câmara e também pela página do deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, a crueldade que é esta deforma da Previdência, como disse o deputado, que o Jair Bolsonaro envergonhadamente
trouxe aqui ontem ao plenário da Câmara dos Deputados. Até me chamou a atenção, eu conversei cedo com o deputado José Guimarães, lá nas proximidades do Salão Verde, e o deputado Guimarães disse assim, mas olha, eu não vejo deputado da base do governo aqui, não tem ninguém para receber o Bolsonaro aqui. Estão envergonhados, porque sabem que estão cometendo uma maldade. Mas, deputado Rui, o Carlos Henrique Juruna Falck diz o seguinte: bom dia, sou um dos fundadores da Juventude Socialista e do PDT do Rio Grande do Sul. Sou brisolista, homem de esquerda e acompanho todos os assuntos que me dizem respeito. Está na hora do povo ir para as ruas, gritar fora Bolsonaro. Está na hora de lutar. Daqui ele cita lutar como o povo argentino. Carlos Henrique, obrigado, né, pela participação democrática aqui no nosso canal. Deputado Rui, de fato, a mobilização ela vai ser mais do que necessária. Então, o Carlos Henrique, brisolista. Isso. Eu vivi 3 anos praticamente lá no Rio Grande do Sul, Carlos, e tive a oportunidade de conhecer muitos brisolistas da antiga Brigada Militar. Isso. Que gostavam do Brizola. Sim. Porque foi no período do Brizola governador que eles tiveram os maiores direitos, os maiores salários. Então, e foi do Rio Grande do Sul que veio a rede da legalidade. Então não precisamos lutar como argentinos, vamos lutar como os gaúchos do Brizola. Bem lembrado. E você tem razão, é preciso muita mobilização, muita luta, muita organização. E ontem, aliás, em várias capitais, em várias cidades do país, teve a primeira jornada de lutas contra a reforma da Previdência. Todas as centrais unidas, dizendo que não vamos aceitar que cancelem dessa maneira os nossos direitos. Tem uma coisa que as pessoas talvez não estejam observando. Como é que a aposentadoria hoje, o cálculo da aposentadoria do Sistema Geral da Previdência, você calcula sobre os maiores, 80% dos maiores salários, e você fixa a partir daí o valor da aposentadoria, que nunca pode ser menor do que um salário mínimo. A partir de agora, você soma o conjunto dos salários, a partir inclusive do mais baixo, né? Então você vai ter, na média, 60% do salário mínimo. E você vai complementando isso ano a ano de contribuição, e quando você se atingir 40 anos de contribuição, você terá então o direito à aposentadoria integral no teto atual de R$ 5.600 ou R$ 700. É isso. Então, vai haver uma redução geral, seja de quem ganha menos, seja de quem ganha mais, pela fixação dessa média das aposentadorias. Certo. A soma dos salários todos, e não apenas dos últimos. Né? Então, todo mundo também vai perder. Quem não vai perder? Alguém não vai perder. Sim. Quem não vai perder? Primeiro, não há nada que fale dos sonegadores. Os sonegadores, que são... Calcula-se que a sonegação hoje representa 500 bilhões de reais. 500 bilhões. Então. Bilhões, com B, bilhões. Isso. Segundo, os bancos. Porque os bancos vão poder tomar conta do novo sistema que está sendo criado, que é o sistema de capitalização. Hoje nós temos um sistema de contribuição, de cooperação e de solidariedade. Ou seja, quem está na ativa contribui para quem depois vai se aposentar. O sistema de capitalização é um sistema individual. Você quebra a cooperação e faz indivíduo por indivíduo. Então, é como se eu fizesse uma poupança. Então, eu pergunto, o que você prefere? Um sistema em que você sabe que ao final de X anos você vai ter um rendimento fixo, ou você prefere botar o seu dinheirinho na mão de um banco para ver depois o que acontece? Alguém já fez essa experiência. O Chile, o Peru, a Colômbia e o México. Todos estão desistindo disso. No Chile, inclusive, aumentou a taxa de suicídios, porque esse sistema foi introduzido lá em 1980, durante a ditadura Pinochet, e hoje
a grande maioria dos aposentados recebe metade do salário mínimo local, ou seja, 600 e poucos, equivalente ao dinheiro brasileiro, 600 e poucos reais por mês. Como as pessoas não conseguem sobreviver e acabam sendo um peso para a família, para os filhos, eles acabam então se matando em taxas comparáveis aos países onde tem as maiores taxas de suicídio hoje. Então, mesmo no Chile, estão revendo esse sistema de capitalização que agora eles querem introduzir aqui. Um sistema ultrapassado, que comprovou que não deu certo. Isso, não é uma teoria não é uma nossa, teoria, né? Está comprovado. A outra coisa também que muito ruim desse projeto do governo Bolsonaro é a questão das pensões. Hoje, morre o trabalhador, a viúva tem direito a uma pensão que é qual era a aposentadoria do segurado. Sim. Ela passa a ter direito a uma pensão vitalícia. Pelo novo sistema, essa pensão ela vai representar 60% do valor e 10% adicional por cada filho que eventualmente a viúva, no caso, tiver. Né? Então você vai ter uma perda, porque quando o pai morre, você tem uma perda de renda em casa, os filhos que estão na escola, pode ter evasão escolar, criança entrar no mercado de trabalho antes da idade e assim por diante. Tem uma outra coisa que é a proibição de acúmulo de sistemas que eles falam, né? Ou de benefícios. Então, voltando ao exemplo da viúva, ela tinha pensão e ela quer se aposentar. Então, são dois direitos diferentes, Sim. duas contribuições diferentes. Então, você vai, pelo novo sistema, cancela um direito, você ganha um direito e cancela o outro. Ou seja, no momento que eu ganho a aposentadoria, eu tenho que sacrificar a pensão. Mas isso não está valendo, pelo que eu vi, para as pensões das filhas solteiras dos militares. Que, aliás, os militares ficam fora. Né? Estão fora, então, né, os militares da reforma. O Bolsonaro, quando era deputado, que não aprovou nenhum projeto durante vários mandatos, ele dizia, primeiro, que era contra a reforma da Previdência. Segundo, agora ele dizia que queria acabar com os privilégios. Como acabar com os privilégios se tem gente que fica fora dessa reforma? Né? E algumas coisas eles dizem que vão ser feitas por lei complementar. Por que por lei complementar? Porque fica mais fácil cancelar direitos pela lei complementar do que pela emenda constitucional. A emenda constitucional você precisa de 3/5 dos votos dos deputados e dos senadores, votação em 2 turnos. A lei complementar é maioria mais 1. Então, você entende por que eles estão remetendo algumas coisas para a lei complementar. Em suma, é uma reforma que tira direitos, que atinge mais os mais pobres, que atinge os professores e professoras, que atinge os trabalhadores rurais, atinge os idosos. Então, com isso, nós vamos ter mais desemprego, mais crise econômica, mais retração da economia, porque o argumento é que eles vão ter esse dinheiro, vão poupar para investir. Na verdade, eles estão desinvestindo, porque parte da reforma também, na parte das receitas da Previdência, eles vão tirar quase 30% do BNDES, do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Sim. E com isso, o BNDES, que é um banco de fomento, um banco de desenvolvimento, que eles querem liquidar, Sim. vai ter menos condições de investir. Nós estamos ao vivo pelas páginas do Facebook do deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, e pela página do PT na Câmara, conversando sobre a deforma da Previdência apresentada ontem por Jair Bolsonaro aqui no Congresso Nacional. Mas, deputado, eu estava olhando aqui a interação com os nossos internautas, né? E eu percebo que tem alguns internautas que ainda estão
fazendo uma disputa política, criticando o PT, criticando o Lula. Eu pergunto, deputado, não é a hora dessas pessoas colocarem a mão na consciência e perceber que o que nós estamos fazendo aqui é conversar, dialogar sobre um projeto que foi apresentado à Câmara que mexe diretamente com a sua aposentadoria? Nós não estamos aqui tratando, né, deputado, de A ou B é melhor que o C e o D. Nós estamos falando, o deputado está explicando, ponto a ponto, para todos, o que significa essa reforma da Previdência. Então é importante que, mesmo aqueles que não gostam do PT, estudem o projeto, leiam, não tem problema nenhum. Porque o que nós queremos aqui é esclarecer para os nossos internautas esta proposta de emenda à Constituição. Porque isso vai mexer com a dona de casa, com o jovem, com o trabalhador rural, com o professor, com as pensionistas. É isso que o deputado está explicando aqui. Então a nossa página democrática está aberta aqui para um debate qualificado, de nível, mas pedimos que você mesmo, que é contra o PT, que você preste atenção, porque este projeto que foi entregue ontem aqui pode acabar com a tua aposentadoria. Isto é sério, isto não é brincadeira, isso não tem uma disputa aqui, né, deputado, ideológica. Claro que no fundo sempre tem diferenças de como compreender o Estado, a participação do Estado. Mas nesse caso aqui é bom tu te ligar, senão você vai ficar sem se aposentar. E aí a culpa não é do PT, não é, deputado? Não, e não é uma coisa só para quem vai se aposentar, se é que vai conseguir. É para quem já está aposentado, para quem já é pensionista. Então não é uma coisa para o futuro só, é uma coisa para já. Caso eles consigam, espero que não, perpetrar mais essa maldade contra o povo brasileiro. Quem vai ser atingido por isso não são os petistas, e por isso nós estamos reclamando. Perfeito. É a maioria da população brasileira. Os jovens que têm expectativa de um dia poderem se aposentar e aqueles que hoje já estão aposentados também, ou que são pensionistas. Então nós vamos estar debatendo isso aqui no parlamento, nós vamos estar viajando o país, os nossos gabinetes vão produzir material informativo, vão receber as comissões que certamente virão aqui para dialogar com os deputados. Eu acho que a gente tem que pressionar os deputados, pressionar no sentido de chamar-lhes a responsabilidade. As várias entidades dos trabalhadores, do funcionalismo, vão se manifestar. E é curioso o seguinte, no governo Dilma, quando a questão da Previdência se colocou, foi criada uma comissão quadripartite, uma comissão que reunia empresários, porque os empresários contribuem para a Previdência, trabalhadores na ativa, trabalhadores aposentados e o governo. E essa mesa de 4 partes, ela dialogava sobre mudanças possíveis. E agora não. Agora é um projeto que até os deputados da base do governo reclamaram, porque não tiveram conhecimento prévio para opinar sobre as medidas. Por isso é que também ontem eles estavam praticamente recolhidos e silenciosos, porque não sabiam como responder a essas críticas. Aliás, eles nem conheciam o projeto do governo. Houve alguns vazamentos aqui ou ali na mídia, alguns balões de ensaio, e eles estavam perplexos ontem. Tem uma coisa que ele disse, que não, essa questão do BPC, que é muito cruel, atinge os idosos e tal, eles estão pondo como espécie de bode na sala, para depois negociar e tirar. Sim. Só que essa foi a lógica do governo Temer. Quando eles colocaram a questão do BPC, para depois tentar negociar, todo o projeto foi canalizado para isso. Sim. E eles não conseguiram convencer os deputados a votar em conjunto. E eu acho que dessa vez pode acontecer a mesma coisa. Basta que a gente tenha mobilização, esclarecimento popular, saber o que está em jogo e as pessoas não permitirem que seus direitos sejam cancelados. Ninguém quer ganhar menos do que merece, ninguém quer que um direito adquirido, esse é outro aspecto da reforma, quer dizer, não é só para frente, como eles dizem, não é só
o chamado período de transição de 12 anos, é revogar, cancelar, retirar direitos de quem já os conquistou. Então, por isso mesmo, a bancada do PT tem um seminário agora, dia 14 de março, que nós vamos chamar especialistas, vamos aprofundar ponto por ponto, vamos estar recebendo sugestões, vamos estar recolhendo as críticas, para que a nossa atuação seja uma atuação consistente, coletiva, firme, para não permitir que haja mais esse cancelamento de direitos. Mas, deputado, o Gerson Chatkowski, né, me chama a atenção aqui pela segunda vez que eu não fiz a pergunta dele. Gerson, desculpa aí, mas como está corrido aqui, eu vou fazer a pergunta agora. Até quando vão brincar de democracia em plena ditadura militar, diz o Gerson. O momento é mais do que nunca pedir Lula livre, né? E não fazer esse jogo antidemocrático com o Lula sequestrado, preso injustamente em Curitiba. Bem lembrado, Gerson, essa questão de manter firme e acesa, né, deputado, a questão do Lula livre. Eu acho assim, está claro hoje, está ficando mais claro para a população que a vitória do Bolsonaro nas eleições foi uma vitória que foi marcada por várias irregularidades. A primeira, a própria prisão do Lula sem crime, sem prova, depois a interdição dele, a proibição de que ele desse entrevista, a proibição da sua candidatura, mesmo desrespeitando uma determinação do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que dizia que o Lula tinha direito de ser candidato. E mais recentemente, nós vimos outra aberração, que é a proibição de que o Lula pudesse ir ao velório do seu irmão. Isso é um governo cruel, além de antidemocrático. Crueldade, é ruindade. E por que isso? Porque não basta prender o Lula, calar a voz do Lula, eles não querem que o Lula seja visto. Porque a ida ao velório era simplesmente uma imagem, ele não ia falar, não ia dar entrevista, então o Lula não pode ser visto. Sequer visto. Eu acho que o conjunto da luta pela retomada da democracia, um dos pontos centrais da luta democrática é a luta pela liberdade do Lula, como é uma luta para impedir que esse projeto Moro, chamado a Lei Anticrime, como se tivesse uma lei pró-crime, né? É também um projeto que cancela direitos e que vai resultar, ao contrário do que a população muitas vezes imagina, não diz respeito ao aumento das medidas de segurança, diz respeito ao aumento das penas, o aumento do encarceramento. E você sabe que o Brasil hoje é a terceira população carcerária do mundo. E as prisões funcionam hoje, além de campos de concentração, como universidades do crime. É ali que se formam as organizações criminosas, é dali que se comanda o crime organizado, e ali é que estão presos mais de 1/3 da população de jovens negros que cometem pequenos delitos e que, portanto, não necessitavam estar ali naquelas verdadeiras universidades do crime. Então, esse conjunto do endurecimento, do ataque à democracia, aparece estampado na figura de um governo que hoje tem mais militares do que na época da ditadura civil-militar. Hoje, no Palácio, resta um civil no Ministério, que é o ministro Onix, que, aliás, ontem já foi bombardeado uns áudios, por umas gravações, uns áudios, que a gente não sabe quem vaza. Mas quem vaza é alguém lá de dentro, não é o PT. O PT não está mais no Palácio, gente, infelizmente. Deputado, a Cristina Gomes faz uma colocação interessante aqui também. Temos que adotar o nome de privatização da Previdência. Não é só reforma, é privatização, entregar para os bancos privados, conforme o senhor já comentou, né? Tem toda a razão, é isso mesmo. Aliás, o ministro Paulo Guedes, que é um dos autores intelectuais disso aí, não sei se dá para chamar de intelectual, né, deputado? É um dos que perpetra esse crime aí, também conhecido como Posto Ipiranga. Ele não esconde que o objetivo do Ministério da Economia do governo Bolsonaro é privatizar o máximo que puder. Privatizar a Previdência, privatizar os bancos públicos, privatizar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e, quem sabe, até a Petrobras. Sim. Porque a Eletrobras já tem projeto para privatizar. Isso. Então, é um governo entreguista,
antipopular, antidemocrático e que viola a soberania nacional também. Haja vista agora essa coisa que nós não podemos permitir, que é a tentativa de invasão da Venezuela. Ah, é verdade, bem lembrado. Invasão da Venezuela. Eles, a pretexto da tal da ajuda humanitária, querem envolver o Brasil junto com a tropa americana, colocaram um general brasileiro de sub de um general americano, nunca vi uma coisa dessa. E que ajuda humanitária é essa? Que a distância mais próxima do Brasil da Venezuela, lá por Roraima, Sim. é de 1.000 quilômetros. Como é que nós vamos levar essa ajuda humanitária? Sim, sim. É. Algo que, inclusive, a Venezuela está repelindo. Ela está recebendo ajuda de Cuba, da Rússia, Sim. de remédios, de alimentos. Por quê? Porque há um boicote, há um cerco à Venezuela para agravar as condições de vida naquele país. Mas tudo indica que a maioria da população da Venezuela está resistindo. O presidente Nicolás Maduro tem a lealdade das Forças Armadas e o Brasil não pode entrar numa aventura de se associar a propostas belicistas do governo americano, até porque o Brasil se pauta por um princípio de não intervenção, de solução de conflitos pelo diálogo, é uma tradição da nossa democracia, mesmo durante os governos militares. Há mais de um século que o Brasil não se envolve em guerras, em movimentos desse tipo. Deputado, eu sei que o seu tempo é curto, mas eu vou só fazer ainda aqui uma leitura do Carlos Pereira. Parabéns, deputado Rui Falcão. É sempre muito esclarecedor ouvir suas posições. Acompanho toda semana o seu bate-papo. Propósito, deputado, o senhor já pode comentar novamente o sorteio, o seu comercial aqui. Não, primeiro eu queria agradecer, você está até excedendo o nosso tempo aqui, e agradecer os internautas que estão interagindo conosco. Amanhã, novamente, às 18 horas, lá em São Paulo, estarei dialogando com vocês naquele sistema nosso de pergunta e resposta, do nosso Twitter, do nosso Facebook, do nosso Instagram. Participe, mande lá seu zap, que nós estaremos lá para dialogar com vocês. Isso faz muito bem para nós, porque a gente recebe muita informação, muito subsídio, muita crítica também, claro. E é a crítica que faz avançar, né? Crítica positiva, aquela que traz ideias novas. Então, Carlos, eu queria também agradecer muito aqui esse espaço democrático e estarei sempre à disposição aqui, você querendo. Com certeza, para nós aqui do PT da Câmara é um prazer enorme receber os nossos parlamentares, né, o deputado Rui Falcão com a sua experiência, suas contribuições, as suas análises, né, e nós vamos o dia todo hoje, deputado, inclusive fazer outras entrevistas, logo mais à tarde teremos com o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, né, que vai abordar sobre a reforma da Previdência juntamente com um técnico. Nós traremos um técnico aqui para começar também a trabalhar ponto por ponto, para que seja esclarecedor, né, deputado, para o internauta, né, os pontos da Previdência, né, para ajudar nesse trabalho. Nós vamos começar a visitar as pessoas, os deputados quando vão no fim de semana para os seus estados, nós vamos começar a dialogar com a população também. Porque é daí que pode vir a mobilização e os deputados entenderem que não podem aprovar esse projeto. Eu vou fazer um convite também para você, antes de encerrar. O deputado Rui Falcão usa muito o Twitter, né? Então é importante seguir lá o deputado Rui Falcão no Twitter. Inclusive o tweet dele de hoje é o seguinte: tirem as mãos das nossas aposentadorias. Deputado Rui Falcão. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Compartilhe esta entrevista e vamos fazendo a nossa rede de comunicação ficar cada vez maior, esclarecedora e democrática, país afora. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, deputado.